Testando YouTube. Testando YouTube. Fala, fera, Prof. Aruan aqui. E hoje vamos ter uma super live de física, resolvendo questões aqui de ótica, o estudo da luz. Essa aqui é a aula parte 1. Hoje vamos resolver aqui questões de fundamentos, questões de espelhos planos e de espelhos esféricos. Então, avisos iniciais, curte a live, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para fortalecer aqui o nosso canal, compartilha essa live com seus colegas, entra no grupo do WhatsApp aí dos nossos alunos, eu sempre deixo o link na descrição, lá eu aviso das lives, posto conteúdos lá que eu produzo também, e a gente tira dúvidas também lá no grupo. Confere as playlists do canal, aqui no canal tem playlist de todos os assuntos de matemática, todos os assuntos de física, tem as playlists dos vestibulares, Baiana, Enem, UNEB, UESB, e a gente faz lives aqui todos os sábados, 9 horas da manhã matemática, 11 horas da manhã física. Hoje, 9 horas da manhã, tivemos live de matemática, resolvendo questões de geometria analítica, e agora aqui física, vamos iniciar aqui o estudo da ótica, resolvendo questões aqui também, ok? Beleza, me segue no Instagram também, @prof.aruandias. Bom dia para todo mundo, bem-vindo, todo mundo que está chegando aí. Então, galera, essa live que eu trago aqui gratuitamente no YouTube é o início da aula do meu curso de resolução de questões, da nossa turma isolada de matemática e física. Eu sempre resolvo aqui as 3 primeiras questões de forma gratuita no YouTube, depois a gente vai lá para o Google Meet para o curso completo para os alunos que adquiriram o curso. Então, se você quiser adquirir o curso, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, como isso aqui faz parte da nossa turma isolada e tudo lá fica gravado, eu vou colocar aqui para gravar. Fala, fera, Prof. Aruan aqui e hoje vamos resolver questões de ótica, parte 1. Vou colocar aqui novamente para gravar, vamos lá. Fala, fera, Prof. Aruan aqui e hoje vamos resolver questões de ótica, parte 1. Então, vamos iniciar com essa questão aqui da UESB. Então, galera do YouTube aí, qualquer dúvida pode mandar no chat. Bom dia para todo mundo que está chegando, bem-vindos aí. E vamos resolver questões de ótica hoje aqui na live. Então, vamos iniciar aqui com essa primeira questão. Vamos ler o enunciado com atenção. Um objeto de altura h que está disposto frontalmente a uma distância dzão de uma câmara de orifício cúbica, também chamada de câmara escura, projeta na face interna oposta dessa câmara uma imagem de altura I. Para que o tamanho dessa imagem tenha uma redução de 50%, mantendo fixa a posição da câmara, o objeto deve se afastar da câmara a uma distância D, uma distância 2D, se aproximar. Beleza, então aqui a gente tem uma questão de câmara escura, tá certo? Então isso aqui faz parte do início lá da ótica geométrica, tá bom? Essa parte de câmara escura é importante para os vestibulares. De vez em quando cai aí essa parte de câmara escura. E a gente vai utilizar aqui a geometria para resolver esse tipo de questão. Mais especificamente a semelhança de triângulo. Show de bola? Beleza. Então se liga aqui, ó. Vamos fazer um desenho padrão aqui de câmara escura. Então, se ligue aqui, ó. Vamos que vamos. Qualquer dúvida, manda no chat. Estou de olho aqui no chat. E vamos fazer esse maravilhoso desenho aqui. Então, vou colocar aqui, ó, o eixo
da câmara escura. E o que é uma câmara escura? É uma caixa, né? Uma caixa com um furinho, onde por esse furinho entra a luz e na parte interna dessa caixa há um anteparo, tipo um papel manteiga, por exemplo, onde vai ser gerado uma imagem, tá certo? Nosso olho humano mesmo, ele funciona como uma câmara escura, onde esse furinho aqui, no caso, é a pupila, aí a luz entra e vai projetar a imagem no anteparo lá, que é a retina. E depois, como essa imagem vem invertida, né, o nervo óptico do cérebro vai desinverter essa imagem. Show? Beleza. Então, aqui temos uma câmara escura. Aí vamos colocar aqui nosso maravilhoso objeto. Vamos colocar aqui, ó, objeto, beleza? Que ele falou ali que tem uma altura H. Altura H. E vamos colocar aqui os raios de luz. Então, a gente pega aqui, ó, das extremidades do objeto, raio de luz aqui, ó, de maneira reta, tá? Vou colocar aqui assim, o raio de luz vai, entra aqui no orifício da câmara escura e vai aqui até o anteparo, tá certo? Tem um anteparo aqui, onde vai ser projetada a imagem. Agora eu vou pegar a outra extremidade, vai vir um raio de luz aqui, ó, passar pelo orifício e vai ir naquele sentido ali. Então, a gente vai ter aqui projetado uma imagem invertida, uma imagem de cabeça para baixo. Então, aqui tem a nossa imagem. Vou colocar aqui, ó, que ele disse que a altura da imagem é I. Beleza. Então, temos aí um esboço da nossa câmara escura, tá certo? Qualquer coisa, manda no chat. Então, vamos ver esse lance das distâncias. Então, se liga aqui, ó. Ele falou aqui que essa distância entre o objeto e a câmara escura é Dzão. E a distância aqui interna da câmara escura, não é? Esse tamanho da câmara escura aqui, ela é Dzinho. Pronto, beleza. Temos aí o desenho padrão de câmara escura. Perceba que a altura do objeto não muda, tá? O objeto é o mesmo, então a altura não muda. Assim como também não muda a distância da câmara escura. É só você trocar a câmara escura, mas essas distâncias aqui são fixas. O que vai mudar aqui é a distância do objeto, a câmara escura, que é o Dzão, afastando ou diminuindo, e a altura da imagem também é variável. Então, perceba que temos aqui dois triângulos. Olha aqui, ó, um triângulo grandão aqui, cuja base é Hzão e a altura é Dzão. E outro triângulo aqui, cuja base é I e a altura do triângulo é Dzinho. E esses triângulos são semelhantes. Então, a gente pode escrever aqui uma proporção. Vamos escrever aqui, ó, que a base do maior triângulo, que é Hzão, está para a base do menor triângulo, que é I, assim como a altura do maior triângulo, que é Dzão, está para a altura do menor triângulo, que é Dzinho. E a gente pode aqui, ó, de forma maravilhosa, multiplicar cruzado. E vamos ter aqui a seguinte expressão. A gente vai ter aqui, ó, vou escrever assim, ó, que H vezes Dzinho é igual a I vezes Dzão. Pronto, chegamos nessa expressão. Essa questão aqui é algébrica, ok? Se fosse questão numérica, a gente sempre vai usar essa proporção aqui para resolver questões numéricas de câmara escura. Aqui a gente vai fazer uma análise dessa expressão para responder o que está sendo pedido. Então, o que é que acontece aqui? Vamos ver, ó. Se ligue. Ele fala, para que o tamanho dessa imagem, ó, o tamanho dessa imagem tenha uma redução de 50%,
Mantendo fixa a posição da câmera, o que vai acontecer com o afastamento do objeto? Então, vamos lá. Ele quer que a imagem reduza 50%. Então, proporcionalidade, ó. A imagem aqui vai dividir por 2, porque vai reduzir 50%. Certo? Mantendo esse lado aqui constante, ó. Mantendo essa parte aqui constante, que é o Hzão e o Dzinho. Se eu mantive aquilo ali constante e eu dividir por 2 a altura da imagem, eu tenho que multiplicar por 2 o Dzão, porque essas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Então, se eu diminuir por 2 aqui, eu reduzir 50% a imagem, a altura da imagem, eu tenho que multiplicar por 2 o Dzão, que é a distância aqui do objeto à câmara escura. Então, o que é que tem que acontecer aqui? Eu tenho que afastar a câmera uma distância 2D, porque eu multipliquei por 2 esse cara aqui, ó. Então, para diminuir aqui 50%, eu tenho que afastar o dobro o objeto da câmara escura, que está ali na letra B de bola. Então, a análise aqui da proporção geométrica aqui da câmara escura. Beleza? Deu para entender essa aí? Tudo ok? Então, ó, curte a live, se inscreve no canal, compartilha com seus colegas. A gente tem live aqui todo sábado, 9 horas da manhã matemática, 11 horas da manhã física. Hoje em matemática lá resolvemos questões de geometria analítica. Agora estamos aqui resolvendo questões de ótica em física. Entra aí no grupo do WhatsApp, o link está na descrição. Lá você pode tirar dúvidas, todos os nossos alunos estão lá no grupo. Confere as playlists do canal. Aqui a gente tem playlist de todos os vestibulares da Bahia, né? Os maiores, né? No caso, NEB, UESB, Baiana e Enem também, tá certo? Playlists aí também de todos os assuntos de matemática e física focado em questões, ok? Começou uma obra aqui, espero que o som esteja tranquilo aí para vocês. Beleza, bem-vindo, todo mundo está chegando. Agora vamos resolver essa questão 2 aqui, que vai abordar o assunto de espelho plano. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Deixa eu apagar esse lance aqui, só para ficar tudo certinho para a gente aqui. Tá tendo uma obra aqui, viu, galera? Espero que o som não fique ruim aí para vocês. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão aqui de espelho plano agora. Vamos ler com atenção aqui, ó. Um barbeiro segura diante dos olhos um espelho de 40 centímetros a 20 centímetros de distância do seu rosto. Então, já vamos colocar essas informações aqui no desenho. Veja que as respostas estão em metro. Então, eu vou já colocar aquelas distâncias ali em metro também. Ele falou, ó, um espelho de 40 centímetros, então isso aí é 0,4 metros, divide por 100. Então, o espelho está aqui, percebe? Ó, o barbeiro está aqui, está olhando para o espelho, e atrás dele vai ter um poste. E aqui vai ter a imagem do poste. Perceba que é um espelho plano. O espelho plano ele não distorce o tamanho dos objetos. O espelho esférico ele distorce a imagem dos objetos. O espelho plano não distorce a imagem dos objetos. O espelho plano é aquele nosso espelho lá do banheiro. Espelho plano. Tá bom? Beleza. Então, show de bola. Já coloquei aqui 0,4 metros. E esse espelho está a 20 centímetros de distância do seu rosto. Então, a gente tem também aqui, ó, essa distância. Vou colocar aqui bonitinho. Aqui assim, ó. Beleza. Vou colocar aqui, ó, 20 centímetros, que é 0,2 metros. Então, aqui, ó, PF. PF é 0,2 metros. Massa. O que mais a gente tem aqui, ó? De modo a ver nele a imagem de um poste vertical de 4,4 metros de altura. Então, ele deu a altura do poste, 4,4
Vou colocar aqui que fica melhor. 4,4 metros é a altura do poste. Tudo que tiver linha é relativo à imagem, tá? Isso aqui é um padrão da ótica. Então, a linha e B' é a imagem do poste. Aí ele quer, ó, determine a distância. Vou grifar aqui. Determine a distância entre o poste e o espelho. E entre o poste e o barbeiro. Ele quer duas coisas. Então, ele quer aqui, ó, a distância entre o poste e o espelho. Vamos chamar aqui de x. E entre o poste e o barbeiro. Ele quer essa distância aqui também, ó. Vou chamar de y. Pronto. Então, isso aqui, galera, chama ótica geométrica. A gente tem que usar a matemática, a gente tem que usar a geometria para resolver aqui as questões de ótica geométrica. Mais especificamente, a semelhança de triângulo. A semelhança de triângulo. Então, veja, ó, no espelho plano, a mesma distância do objeto ao espelho é a distância do espelho à imagem. Então, vou repetir. No espelho plano, a distância entre o espelho e o objeto é a mesma distância entre o espelho e a imagem. Tá certo? Se eu estou a 2 metros do espelho, a minha imagem lá dentro vai estar a 2 metros do espelho também. Então, perceba que se o poste dá uma distância x do espelho, ele também vai estar a imagem vai estar uma distância x do espelho também. Então, aqui, ó, vou chamar essa distância dx. Beleza. E no espelho plano, ele não distorce as imagens. Então, a altura da imagem do poste também vai ser 4,4 metros. Então, já vou colocar aqui, ó, 4,4 metros é a altura da imagem do poste. E perceba que aparecem dois maravilhosos triângulos aqui, que a gente vai usar. É esse triângulo aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, que o triângulo OEL' é semelhante ao triângulo grande aqui, a linha OB'. A linha OB'. Percebe, ó? Triângulozinho aqui, ó. OEL' é semelhante ao triângulo OB'. Pequenininho e grandão. São semelhantes. Então, a gente pode aqui fazer semelhança de triângulo. Semelhança de triângulo. E perceba que a altura desse triângulo maior aqui, ó, vamos colocar aqui, a altura desse triângulo maior aqui, vou colocar aqui assim, ó, vai ser x mais 0,2. X mais 0,2. Altura do triângulo grande. Pronto, agora a gente vai fazer semelhança de triângulo. Base do maior está para a base do... Vamos começar com o menor para preservar essa ordem aqui. Então, base do menor, ó, 0,4, está para base do maior, que é 4,4, assim como a altura do menor, que é 0,2, tá? Está para a altura do maior, que é x mais 0,2. Estou fazendo uma semelhança de triângulo, ó. Estou pegando a base do menor, está para a base do maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior. Muita questão de ótica geométrica é esse o raciocínio. Pronto, fiz minha proporção. Agora eu vou chegar aqui e multiplicar cruzado, que é um igual, tá? Aí vou multiplicar cruzado. Beleza? Então vamos lá, 0,4 que multiplica x mais 0,2 é igual a 4,4 que multiplica 0,2. Para evitar fazer distributiva, eu vou passar para a esquerda dividindo. Então vai ficar x mais 0,2
é igual a 4,4 vezes 0,2 dividido por 0,4. Então, x mais 0,2 vai ser igual, vamos simplificar ali, ó, cálculo mental aqui, ó. Se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, vai ficar 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 meio. Então, aqui, ó, dividindo por 2 aqui vai dar 1, não é? Dividindo por 0,2 vai dar 1, e dividindo por 0,2 aqui vai dar 2. Agora a gente só faz 4,4 dividido por 2 é a metade. Então, é 2,2. Então, nosso x vai ser 2,2 menos 0,2. Nosso x é exatamente 2 metros. Então, a gente achou aqui o x, que é a distância do poste ao espelho. Do poste ao espelho, que está aqui na letra A, né? Já poderia marcar a letra A e ir embora, tá bom? Mas vamos fazer a letra B também, a parte 2 ali, né? Eu podia marcar 1 e ir embora, mas a gente vai fazer também a parte 2. Que é o quê? Que é entre o poste e o barbeiro. Entre o poste e o barbeiro, que eu chamei ali de Y. De Y. Vou botar aqui assim, ó. Esse aqui é para achar o x, esse aqui é o y. Então, muito fácil, né? É só pegar esse x aqui, que a gente achou que é 2, e subtrair essa partezinha. Tem que ter essa visão geométrica, tá? Então, para achar o y ali, ó, a gente vai fazer x menos 0,2, que é a altura do triângulo pequeno. Então, vai fazer 2 menos 0,2, que é exatamente 1,8 metros. Pronto, que é o y, né? Isso aqui eu chamei de y. Que está aqui também na letra A. Pronto, questão massa aí de espelho plano. Espelho plano é muito esse lance aí de você ter uma distância igual, né, do objeto ao espelho, do espelho à imagem, aí fazer ali as distâncias entre imagem e objeto, semelhança de triângulo, é ótica geométrica, galera, ótica geométrica, tá bom? Deu para entender? Tudo claro? Tudo ok aí? Todo mundo compreendendo? Bem-vindo, todo mundo tá chegando, a gente sempre tem live aqui todo sábado, 9 horas da manhã de matemática, 11 horas da manhã de física. Curte, se inscreve, compartilha com seus colegas. Hoje em matemática lá a gente teve aula de geometria analítica. Entra no grupo aí dos nossos alunos do WhatsApp. Lá você pode tirar dúvida, também mando lá os conteúdos que eu produzo, tá bom? Confere aí as playlists do canal. A gente tem playlist de todos os assuntos aqui de matemática e física focado em questões, tá bom? E também dos vestibulares aí, o NEB, o UESB, Baiano, Enem. Show de bola? Deixa eu dar meu recado aqui para vocês. Então, galera, essas lives que eu trago aqui no YouTube é o início da aula do meu curso de resolução de questões, nossa turma isolada de matemática e física. É um curso preparatório completo para você que vai fazer Enem, o NEB, o UESB, Baiano de Medicina e qualquer outro vestibular. A gente vê todos os assuntos de matemática, todos os assuntos de física que você precisa, tá? Focado em questões, focado no que realmente cai, do jeito que cai, na ordem que cai e com a didática certa, tá bom? Matemática e física. Então, aqui, ó, as matrículas estão abertas, a gente faz treinamento com questões estratégicas, questões selecionadas, tá? Na ordem didática ali, para que você realmente aprenda o assunto. Então, para melhorar seu desempenho em matemática e física, você tem que praticar. Então, tem que fazer muita questão. Aqui a gente faz muita questão, a gente faz mais de 800 questões, tá certo? A gente começou lá em fevereiro, o curso vai até dezembro. Então, é uma turma online reduzida. A gente faz resolução de listas de exercícios semanais. No início da semana, eu solto lá 10 questões de matemática, 10 questões de física toda semana, para que você tenha o hábito de estudar. Aí, os alunos resolvem e a gente resolve tudo direitinho, tirando as dúvidas lá no sábado de manhã. As aulas são semanais ao vivo e ficam gravadas. Então, você pode pegar o plano ao vivo, mais gravado, ou só o gravado, tá? Que é mais em conta. Então, se você quer estudar no seu horário, não pode comparecer a sábado de manhã, você pega o plano gravado, que é mais em conta, e você pode estudar no horário que você quiser. Você vai ter acesso a todas as aulas desde fevereiro e todas as aulas até dezembro também. Eu subo na plataforma, depois da aula ao vivo eu já subo na plataforma. E vai ter acesso às revisões também. Então já pega agora isolada aí para ter acesso às revisões, tá? Porque em outubro a gente começa as revisões e
vai ser vendido somente as revisões. Para quem já está no curso completo, com a mensalidade, vai ter acesso a todas as revisões, mas ali, quando eu começar as revisões, eu vou fechar o curso completo e vou abrir as revisões. Vai ser vendido separado, tá? Então aproveita agora, que é uma mensalidade bem mais barata, tá certo? Beleza. E vai ter acesso também ao meu WhatsApp para dúvidas. As vagas são limitadas e o link está na descrição. Olha aí alguns dos depoimentos dos nossos alunos. Vamos lá? Vamos resolver agora mais um aqui da UNEB. Qualquer dúvida, manda no chat. Bem-vindo aí, todo mundo está chegando. Estamos resolvendo questões de ótica. Já se inscreve no canal. Aqui tem live todo sábado de manhã, de matemática e de física. Show? Beleza. Então, eu sempre faço uma teoriazinha aqui do que a gente precisa para resolver a questão. Então, vamos colocar aqui, ó. Agora estamos falando de espelhos esféricos. Vamos colocar aqui, ó. Espelho esféricos. Muito bem, a gente falou de espelho plano, que não distorce a imagem, e os espelhos esféricos, eles distorcem a imagem, tá? A depender da posição ali que vai estar colocado o espelho. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, o eixo do espelho, tá bom? Nessa questão, está falando aqui de espelho esférico convexo. Existe o côncavo e o convexo, tá? Nesse caso aqui, eu vou desenhar um de espelho convexo para já aproveitar essa questão aqui. Então, ó, o côncavo, ele tem a parte espelhada para dentro. O convexo, ele tem a parte espelhada para fora. Então, vamos colocar aqui, ó, um espelho convexo. Essa partezinha aqui, ó, que eu chamo de cabelinho, é para fora, tá? Mas a parte espelhada do convexo é para dentro. Muito bem, essa aqui é a parte de trás e aqui a parte espelhada. Show! Então, o que é que a gente tem aqui? Os parâmetros do espelho esférico. A gente tem aqui, ó, no meio, o vértice, tá certo? E a gente tem aqui o ponto focal, o foco do espelho. E a gente tem também aqui o centro de curvatura, porque se a gente continuar isso aqui vai virar uma esfera, tá? Ou melhor, uma circunferência, né? E aqui é o centro da circunferência. Então, isso aqui é um pedaço de uma circunferência, onde o centro está aqui. Então, a gente já tem a primeira expressão aqui, que é o lance do raio. Então, o raio de curvatura, que é essa distância aqui, ó, do vértice até o centro, ok? Ela é o dobro da distância focal. Então, a gente pode até escrever assim que é melhor. Se a gente pegar a distância focal, que é a distância do foco até o vértice, ela sempre vai estar no meio do caminho entre o vértice e o centro. Ou seja, ela é igual o raio de curvatura sobre 2. Então, a distância focal de um espelho côncavo ou convexo é metade do raio de curvatura. Nesse caso, como eu desenho um espelho convexo, o foco e o centro eles estão aqui na parte virtual, eles estão do lado de dentro do espelho, tá? Já no côncavo vai ser do lado de fora. Aqui eu estou desenhando o convexo, por causa da questão. Depois a gente vai ver melhor o côncavo lá nas outras questões. Então eu vou colocar aqui, ó, convexo. Mas as fórmulas valem para o côncavo e o convexo. Então vamos deduzir mais algumas fórmulas aqui. Então a gente tem também a relação de Gauss, a fórmula de Gauss, que é o seguinte: 1 sobre a distância focal é igual... Aí vamos ver esse lance do objeto e da imagem aqui, ó. Se liga. A gente tem um objeto aqui, tá? E no espelho convexo, a imagem, ela vai ser virtual. Tá tendo uma obra aqui, espero que vocês consigam ouvir aí, tá? Então, ela vai gerar uma imagem aqui dentro, ok? Do espelho. E a gente tem aqui, ó, que
a distância, deixa eu colocar aqui assim, a distância entre o objeto e o vértice eu vou chamar de P. E a distância entre a imagem e o vértice do espelho eu vou chamar de P'. Então, a gente tem aqui ó, P e P'. Então, vamos lá para a lei de Gauss. Ó. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. É a famosa lei de Gauss. Beleza. E a gente tem algumas outras fórmulas aqui que a gente vai utilizar, que a gente pode utilizar. A gente tem também ó, que esse A aqui, que é o aumento linear transversal, ele é igual à altura da imagem sobre a altura do objeto, ou também é igual a menos P' sobre P. Então, a gente tem essa fórmula aqui também para o aumento linear transversal, é o quanto aumentou ou quanto diminuiu a imagem em relação ao objeto. Então, a gente tem essas fórmulas aqui e tem uma fórmula coringa também que pouca gente sabe, que resolve muita questão também, que é do aumento linear transversal em função do foco e da distância do objeto. Então, isso aqui vai ser A vai ser igual a F sobre F menos P. Essa fórmula aqui é muito boa, tá? Que já lança aqui o aumento em relação ao foco e o P. Pronto, com essas fórmulas aqui a gente resolve a maioria das questões de espelhos esféricos. De vez em quando cai uma questãozinha aí de espelho esférico e você tem que matar essa questão, porque não é um assunto difícil, é saber essas fórmulas aí, tá? Muitas vezes nem precisa fazer o desenho, só aplicando, anotando os dados e usando as fórmulas, a gente consegue resolver muita questão. Então, vamos lá. Vamos ver essa questão da UNEB aqui. A ótica estuda a luz e os fenômenos luminosos a partir de princípios básicos sobre a reflexão e a refração. Então, lembrando, a reflexão é quando a luz bate no espelho e volta, ela reflete. Refração, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, é quando a luz muda de meio, então ela vai de um meio para o outro. Água, ar, é uma refração. Tá? Aqui estamos falando de reflexão. Então ele fala, ó, a difração, ainda fala da difração também, que é quando a luz passa por obstáculos. E a interação da luz com os objetos, explicando as causas, tananã. Então ele está falando aqui sobre a ótica, ok? Considerando um objeto de tamanho igual a 8 centímetros, colocado a 30 centímetros de um espelho esférico convexo, de raio de curvatura igual a 20 centímetros, é correto afirmar que a imagem formada desse objeto pelo espelho tem um tamanho em centímetro igual a... Beleza, vamos lá. Então, se liga, ó, vamos anotar os dados aqui. Vamos anotar os dados aqui. Então, a gente tem a distância focal, que ele deu aqui, né? E, na verdade, ele deu raio de curvatura. Então, como F é R sobre 2, a gente vai ter aqui, ó, 20 centímetros, que é o raio de curvatura, 20 dividido por 2. Então, o foco, ele vai ser 10 centímetros. Aí tem um detalhe muito importante aqui. Nos espelhos, essa parte aqui virtual, que é dentro do espelho, é tudo mais aqui, tá certo? Ou melhor, desculpa, que é tudo menos. É o contrário do plano cartesiano. Se aqui for origem, para a direita é tudo menos, e para a esquerda aqui é tudo mais. Isso tanto no espelho convexo como côncavo. E como o foco aqui está na parte virtual, o foco ali vai ser negativo. Então, tem que lembrar disso aqui. Ó. O foco de um espelho convexo é negativo, porque ele fica ali à direita, ó, à direita, né? Ali na parte virtual. Beleza. Então, a gente tem aí esse lance do negativo para o foco. E o que é que ele dá mais aqui, ó? Ele dá o tamanho do objeto. Vou colocar aqui, ó, o tamanho do objeto, que é o O. Esse O aqui, ó. Vou colocar aqui.
tamanho do objeto é 8 centímetros. Pronto, beleza. E ele está a 30 centímetros de um espelho convexo. Então, ele deu também aqui o P. O P é a distância do objeto ao vértice. Então, ele deu aqui, ó, o P, que é 30. E o objeto está do lado esquerdo aqui, ó, então vai ser positivo, tem que se ligar, tá bom? Então, o P aqui, ó, é 30, né? 30 centímetros. Pronto, temos aí os nossos maravilhosos dados. Então, vamos usar aquela fórmula ali do A, ó. Para o quê? Para achar justamente o A, para depois achar a altura do imagem aqui que ele quer. A gente vai usar essas duas fórmulas. Vamos lá. Então, nosso A, que é o aumento linear transversal, é F sobre F menos P. Essa fórmula aqui é bem útil. Então, vai ser, perceba, ó, menos 10 sobre menos 10